É tão bom, meus amados irmãos, ter o privilégio em Deus de estar vindo aqui mais uma vez para gravar uma palavra de reflexão, uma oração. Sabe para quê? Para abençoar a sua vida. Eu tenho sentido no meu coração o desejo, eu tenho sido impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso. E eu não posso dizer que não vou fazer. Então eu estou aqui mais uma vez para deixar para você uma palavra de reflexão e uma oração. Então vamos começar já orando. Se você pode parar agora por alguns minutinhos, fechar os seus olhos para a gente orar junto. Se você não pode, você depois coloca um amém, eu concordo, assim seja, nos comentários, para nós fortalecermos o nosso vínculo, não é, de servos do Senhor, de servos do Senhor, de que nós estamos de acordo com essa palavra que agora será liberada para o seu coração. Vamos orar então? Deus, nós estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo, para a gravação, Senhor Deus, de mais uma palavra de reflexão, de bênçãos, para mais uma palavra, Senhor Deus, que venha trazer conforto e esperança aos nossos corações. Mas nós queremos dedicar, consagrar esse momento ao Senhor. Pedimos a Ti que esteja à vontade no nosso meio. Eu digo, Senhor, no nosso meio, porque o Espírito que está em mim é o mesmo que está nos meus irmãos. Então, Senhor, nós pedimos isso ao Senhor, que o Senhor esteja à vontade entre nós e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nesta hora. Deus querido e Deus amado, prepara o nosso coração, prepara o meu coração, o coração também dos meus irmãos e das minhas irmãs, para ouvir essa palavra, para que eles possam receber. E essa palavra, Senhor, venha ecoar por muitos e muitos tempos nos seus corações. E que eles possam, Senhor, colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo. Que eu também possa fazer isso, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor, aonde nós estivermos, por onde nós passarmos. Eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro, Senhor Deus, que as bênçãos do Senhor, que não acrescenta dor, como diz lá em Provérbios, que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dor, elas acrescentam graça e favor, fidelidade, bondade. Isso diz a palavra que nos seguirão. Deus amado Deus e Deus querido, Espírito Santo, doce presença do Espírito Santo, esteja conosco para nos ajudar a entender a palavra de Deus, porque essa palavra foi inspirada pelo Senhor. Nós não temos capacidade de entendê-las pela nossa própria interpretação, mas pela sua ajuda. Então, fala comigo e fala com os meus irmãos. Nós te agradecemos por mais esse dia. Eu abençoo cada um deles e te peço, toca com seu poder em cada um deles. Senhor, toca com seu poder. Venha com teu poder, Senhor, e toca em seus corações. Toca nas suas vidas, abençoando, transformando, Senhor, liberando vida, transformação, restauração e cura. Cura, Senhor, para os meus irmãos. Essa é a minha palavra de oração nesse momento que eu faço no nome de Jesus. Em nome de Jesus, na concordância com a palavra dele. Agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Receba, meu irmão e minha irmã, essa palavra de oração. Receba aí todas essas bênçãos que neste momento, através de oração, eu liberei para a sua vida. Concorde e aceite essa palavra. Diga diante de Deus, eu recebo, eu aceito, eu concordo, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Bem, nós já vamos ler o texto da palavra de Deus. Se você puder, já pega a sua Bíblia aí e abra, deixa ela lá aberta no Antigo Testamento, que é no Antigo Testamento hoje que nós vamos trazer uma palavra de meditação para todos vocês. Antes de nós continuarmos, eu sempre gosto de reforçar com vocês a importância de deixar o joinha para mim. O joinha para mim é muito importante. Ele fortalece o canal e ele diz para o YouTube que pode recomendar esse vídeo para outras pessoas, que é um vídeo bom, que é um vídeo que fala de coisas boas. E o quanto nós estamos precisando de coisas boas, não é, meus irmãos e minhas irmãs? De palavras de esperança, de palavra de fé, de palavra de cura, de palavra de libertação. Quanto nós estamos precisando dessas palavras. Todas as pessoas precisam. Então, eu peço para que você compartilhe. Compartilhe no seu status do WhatsApp. Você pode compartilhar nos seus grupos, com os amigos, com os parentes. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu te agradeço e que Deus te recompense. E você que ainda não é inscrito no canal, de repente você me viu hoje pela primeira vez. Então, eu vou dizer para você, a minha oração que eu faço ao Senhor aqui, Deus, me apresente para as pessoas. Então, se você passou por aí agora, Deus está me apresentando para você. E isso é para você ter como atenção de que eu posso estar sendo apresentada por Deus, e eu acredito que estou, para ser uma bênção na sua vida. Então, tem aqui abaixo um botão escrito inscrever-se. Inscreva-se no canal, toque ali naquela palavra inscrever-se e toca no sininho que você já está inscrito no canal. Você, todas as vezes que eu orar pela sua vida aqui, que eu liberar uma palavra para sua vida aqui, você vai ser notificado. É apenas por isso que eu peço para que você se inscreva e que você toque no sininho para receber as notificações. Eu espero estar sendo uma bênção
para aqueles que já estão inscritos no canal. Tem pessoas que têm dito para mim, como foi bom ouvir a sua oração aquele dia, como foi bom aquela palavra. As pessoas têm falado isso para mim. Então, você pode ser mais um abençoado. Você pode ser mais um que pode estar tendo uma resposta de Deus nesse momento através da minha vida. Porque é assim que eu tenho me colocado. Eu tenho orado pela vida das pessoas que já são inscritas e por aquelas que ainda vão se inscrever. Eu oro por elas. Eu peço para que o Senhor as abençoe. Então, vamos ao texto. O texto hoje é de Esther. Né? Nós vamos falar mais uma vez aqui no livro de Esther. Eu falei para vocês no vídeo anterior que Esther, em nenhum momento no livro de Esther, aparece escrito a palavra Deus. Não aparece. Deus não faz nenhuma menção ao nome de Deus. No entanto, nós vemos que do primeiro capítulo até o 10º capítulo, Deus opera, Deus fala, Deus age poderosamente. De repente, você está aí e está falando assim, olha, eu não tenho sentido a presença de Deus. Deus não tem falado comigo. Presta atenção à sua volta, preste atenção nos sinais, preste atenção no que vai ser liberado nessa noite, nesse dia, nessa manhã, eu não sei que hora que você vai ver. Então, preste atenção. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Esther, capítulo 6. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 6. Esther, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Mais uma vez, olha, então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Feio, do que está falando aqui? Eu não entendi muito bem, não. Olha, no capítulo 2, por que ele está fazendo essa pergunta? Olha o que aconteceu. No capítulo 2, Mordecai, que é o tio de Esther, ele descobre uma trama de 2 funcionários do rei contra o rei. Eles armam para matar o rei. Mordecai fica sabendo disso, corre conta para Esther, Esther vai conta para o rei manda investigar, vê que de fato havia aquela conspiração contra ele e esses 2 homens são enforcados. E o que aconteceu? Diz no versículo 23 do capítulo 2, assim, investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O que está acontecendo aqui? Teve uma noite que o rei não conseguiu dormir. Ele ficou inquieto, lá para cá, lá para lá, não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir, ele pediu para que viesse, trouxesse perante ele o livro das crônicas e lessem para ele. As pessoas que trabalhavam para ele trouxe e começaram a ler. E onde foi que eles leram? Eles leram exatamente esse caso aqui, de que Mordecai tinha feito isso naquele dia, naquela época. E ele perguntou assim, ele fez isso e que honrarias? O que foi feito a Mordecai por isso aqui? Eles disseram nada, nada foi feito. Nós não vamos ler o restante que está escrito aqui, mas no restante desse texto aqui. Mas o que acontece? Mordecai, ele pede para um outro homem chamado Amã, que é um homem mau, muito mau, que quer destruir com os judeus. Quando ele está chegando no pátio, ele pergunta para as pessoas, para esses homens aqui, que leram isso para ele, o que está chegando aí no pátio? Eles olharam e falaram, Amã. Amã entra, ele pede para que Amã entre e ele pergunta para Amã, olha, o que se faria a alguém que fez isso, isso e isso pelo rei? E aí Amã fala um monte de coisas, honrarias, né, todas as coisas que se faria para essa pessoa que tinha feito isso para o rei. Porque ele estava pensando o quê? Ele estava pensando que ele estava se referindo a ele, mas não estava. Estava se referindo a Mordecai. E ele disse logo em seguida para Amã, Amã, tudo isso que você me disse, você vai lá e faça com o Mordecai. Ele ficou furioso, porque ele odiava Mordecai. Se eu não me engano, eu comentei isso com vocês em um outro vídeo. Ele odiava Mordecai, mas ele teve que fazer isso porque o rei mandou que ele fizesse e não poderia contrariar a um pedido, né, uma ordem do rei. Bem, muitas das vezes, nós também nos sentimos assim, poxa, nós fazemos tanto bem, nós fazemos tantas coisas boas, eu tenho plantado tantas coisas boas na vida das pessoas, eu tenho feito tanta obra do Senhor, eu tenho trabalhado tanto, sabe, não tenho recebido nada em troca, ninguém reconhece, ninguém chega e diz nenhum obrigada para mim, nem obrigado para mim, olha, eu já estou cansada disso, eu já estou cansado disso, do que adianta eu fazer o bem para as pessoas que não estão nem aí, esse mundo é assim mesmo, sabe? Nada vai mudar. Esse mundo é um mundo de pessoas egoístas, de pessoas que não reconhecem o bem que se faz por elas. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer, eu não vou mais tratar as pessoas desse jeito, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta aqui o que eu vou dizer para você. Olha o que aconteceu com Mordecai.
Ele fez o bem aquele dia. E ele continuou vivendo a vida dele. Deixa eu dizer para você uma coisa, não mude o seu comportamento em função do comportamento ruim, não mude o seu comportamento bom em função por causa do comportamento ruim das outras pessoas. Não vale a pena, não vale a pena. Quantas vezes eu sou testemunha e eu conheço outras pessoas também que são testemunhas de que de que fizeram bem, em primeiro momento não foram reconhecidas, mas só que lá na frente a pessoa foi reconhecida sim. E outra coisa, pode não ficar registrado aos olhos das pessoas aqui, mas aos olhos de Deus fica registrado sim o bem que você fez. Aquilo que você tem feito dentro da sua casa, aquilo que você tem feito na sua família, aquilo que você tem feito na sua comunidade de fé, aquilo que você tem feito no seu trabalho. Não mude o seu comportamento por causa de um comportamento contrário ao seu, que é bom, porque você serve do Senhor, em função de pessoas que não são. Não faça isso. No tempo certo, você vai colher. Você vai colher, porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está plantando bem, como Mordecai aqui, olha, ele jamais, eu acho que ele jamais imaginou, aqui não registra, mas pelo que fica claro aqui, ele jamais imaginou de que, eu vou fazer isso porque o rei um dia vai reconhecer, vai me honrar, vai fazer isso, aquilo outro para mim. Não, ele continuou a vida dele, normal, fazendo o que era certo, diante de Deus, né? Não fala a palavra de Deus aqui, mas todo o comportamento dele e da Esté, vê que eles são tementes a Deus, ao Deus de Israel, sim. E nós somos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então se comporta, vocês devem se comportar como essas pessoas, como filhos e filhas de Deus. Jesus falou que todos que receberam a Ele, todos que reconheceram, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Então você se comporta como filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ao seu tempo, no tempo certo, no tempo devido, na hora certa, na estação certa, você será recompensado. Escuta o que eu estou te dizendo. Você será recompensado pelo bem que você tem feito. Não esmoreça na sua fé. Não retroceda. Não mude. Não mude. Continue crendo. Continue avançando. Continue progredindo. O seu momento vai chegar. A sua hora vai chegar. Eu creio nisso e eu libero essa palavra, essa declaração de fé, de esperança e de certeza para o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Eu vou orar pela sua vida agora mais uma vez, acreditando que o nosso Deus, ele não falha. O homem pode não reconhecer, mas Deus viu, Deus sabe, Deus reconhece e ele há de fazer grandes coisas na sua vida. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Deus, nós não queremos mudar o nosso jeito de ser, sabe? Olhando para Ti como nosso Senhor e Salvador, fazendo a Sua obra, Senhor, cumprindo com aquilo que o Senhor disse que era para nós fazer. Olhar para outras pessoas que são totalmente contrárias da gente e mudar o nosso comportamento por causa disso. Nós queremos continuar olhando para o Senhor, perseverando na fé, na doutrina, perseverando na oração, no clamor, perseverando na pregação da palavra. Senhor, tudo que nós fazemos aqui está registrado diante do Senhor. E um dia, Senhor, nós veremos e nós seremos recompensados, mesmo que não sejamos aqui na terra. Mas aí, Senhor, no céu, na glória, nós seremos recompensados, ó Pai. No nome de Jesus, ajuda-nos a continuar com o nosso coração puro, com o nosso coração sincero, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. A palavra diz que o Senhor se agrada disso. Então eu quero, Senhor Deus, abençoar os meus irmãos. Eu quero, Senhor Deus, declarar essa palavra, Senhor, para eles, de esperança, de fé, Senhor, de confiança em Ti, de que eles não vão mudar. Eles vão continuar praticando bem, fazendo o que é certo, porque no tempo certo o Senhor vai abençoar a vida de todos eles. Eu declaro isso e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faça essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus, que você tenha um restante de semana muito abençoado, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o joinha para mim, não se esqueça de compartilhar e de se inscrever se você não é inscrito ainda. Até um próximo vídeo.